Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao Pode Falar, que é a sua companhia, quarta-feira, 8 horas da noite, a gente aborda aqui sempre a liberdade de expressão. E cada semana eu trago aqui um convidado diferente para você conhecer. Se você ainda não conhece o Pode Falar, você pode maratonar. Você que tem canal de cortes e fica me mandando mensagem no Instagram. Ai, pode cortar, ou vocês derrubam, vocês pedem direito autoral. Não. Bora todo mundo crescer junto. O que a gente quer aqui é que o conteúdo vá adiante. Portanto, você que tem canal de cortes, você fique à vontade que a gente não dá strike em ninguém. Se você já é fã, dá uma olhada. Se você está inscrito. E se você está inscrito, dá uma olhada se você tocou o sininho para te alertarem. Porque às vezes quarta-noite você esquece, mas tem um lembrete que o YouTube traz para você. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste e que se torne fã do Pode Falar. O meu convidado dessa semana é uma pessoa muito ativa no Twitter. Mas quem conhece ele só do Twitter não conhece a história toda. Ele virou uma celebridade de internet por causa de uma tragédia pessoal. Tocou corações e mentes de pessoas no Brasil inteiro. Conseguiu superar essa fase de tristeza, construiu uma família lindíssima, é pai de gêmeos e cuida das crianças. É uma pessoa que adora viajar pelo mundo, conhece o mundo inteiro, tem muita curiosidade, é historiador e não é de esquerda. É um cara que tem muita coisa legal para contar pra gente, de países, por exemplo, por onde só ele passou. É por isso que eu trouxe aqui o Leonardo Lopes. Muito boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao Pode Falar, Léo. Boa noite, Wanda. Obrigado aí pelo convite. Léo, é o seguinte, eu queria que você começasse contando a sua história para quem não lembra. Muita gente conhece você hoje só do Twitter. Sim. Que você é ácido lá, e também dos podcasts por onde você anda, que você conta suas viagens pelo mundo. Você virou uma celebridade de internet na primeira onda de celebridades, né? Foi. Não porque eu queria, né? Foi uma situação difícil, mas isso foi em 2013, então já tem 11 anos aí, esse ano vai completar 11 anos. Na época eu era casado. E na época a minha esposa tinha 26 anos. Ela tinha sofrido uma torção no joelho. E aí um determinado dia, a gente estava cuidando dessa torção no joelho dela e tal. E um determinado dia ela me chamou no quarto e falou assim, olha, preciso que você venha aqui e tal. Eu estava na sala, estava para sair. E aí a hora que eu entrei no quarto, ela simplesmente ficou com a boca toda roxa, parou de respirar e desfaleceu. Assim, simplesmente ela caiu sem respirar, sem nada. Aí eu sem saber muito o que fazer, mas por sorte, assim, uma característica que eu tenho é de não entrar em pânico, né? Eu tentei pegar ela e fiz muita força para tentar levantar ela. E quando eu fiz isso com muita força, abraçando ela e segurando, eu acabei reanimando ela meio que sem querer. E ela voltou a respirar. E daí a hora que ela voltou a respirar foi um choque, porque ela ficou um tempo, eu cheguei a dar tapa na cara dela, ela não respondia. E fiz de tudo, se ela não respondia, não respirava nem nada. Mas a hora que eu dei esse tranco, ela voltou. Corri, levei ela para o hospital, e aí se passaram alguns bons dias, foram mais de 30 dias, de muitas reviravoltas ali no hospital. Quando eu levei ela para o hospital, eu notifiquei a família, as pessoas mais próximas. Mas aí todo mundo fica muito preocupado, querendo saber como é que tá. E assim, todo mundo querendo ligar. Eu falei, gente, seguinte, eu não vou atender a ligação de ninguém. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever no meu perfil no Facebook, que na época era aberto, e ninguém se preocupava com esse negócio de fechar e abrir perfil. E eu falei, eu vou escrever pensando na família, pensando nos amigos. Falo, todo dia eu vou dizer o que tá acontecendo. Para todo mundo. Só que eu vou escrever lá uma vez só. Por quê? Porque se eu ficar atendendo o telefone o dia inteiro, eu não vou conseguir estar concentrado aqui. E eu preciso estar concentrado aqui porque vão me pedir uma série de decisões, pode fazer isso, pode fazer aquilo, e eu passava o dia inteiro pesquisando na internet as coisas que eles vão falando para mim que estava acontecendo. Só para explicar,
que tem a ver torcer no joelho com essa parada que ela teve? Ela teve uma embolia pulmonar. E essa embolia pulmonar são coágulos que foram desenvolvidos ali na região do joelho, eles subiram. Muitos se alojaram dentro do coração e muitos se alojaram no pulmão. Ela chegou a ter um coágulo de 8 centímetros dentro do coração. E aí eles tiveram que fazer cirurgia para poder remover. O médico falou para mim, falou assim, olha, ela vai morrer na cirurgia. Ele falou assim, ela vai morrer na cirurgia. Eu fui chamado algumas vezes para me despedir dela. Várias vezes fui chamado para despedir dela. Ela vai morrer. Então ela passou por várias cirurgias, fez várias coisas. E eu ia todo dia relatando o que estava acontecendo. Só que daí, assim, você tem a família, você tem os amigos, mas você tem os amigos dos amigos, era um perfil aberto. O que acontecia? As pessoas começavam a repostar. E aí chegou a um ponto que eu tinha 70 mil pessoas me seguindo, acompanhando essa história diariamente. E gente que eu não fazia ideia de quem era. Eu seguia. Sabia? Eu seguia. Mas depois eu te conheci, eu não sabia que você era você. Eu descobri meses depois. E aí, infelizmente, o desfecho não era o que a gente gostaria. No final, ela acabou de fato falecendo. Depois de, a história tem muitos altos e baixos. Ela chega a acordar, eu chego a conversar com ela. Então, realmente foi muito tocante toda a história ali, né? E depois que ela faleceu, essa rede de pessoas ali me ajudou muito no processo de luto, né? E assim, eu fiquei meio que isolado do trabalho, tudo. E foi um momento, para mim, muito importante de reflexão, né? Do que eu queria para minha vida, das coisas que eu tinha medo de falar eventualmente, né? De me posicionar sobre algumas coisas. Então foi um momento de reflexão muito grande ali. Na época eu estava muito gordo, então aproveitei para emagrecer, eu perdi 45 quilos. Essa comunidade virtual me ajudou. Então a gente tinha criado na época toda quarta-feira eu falava que era a quarta feliz, né? E aí juntava as pessoas que queriam emagrecer e a gente ia se ajudando durante a semana. E toda quarta-feira eu somava o peso que cada um tinha perdido. O pessoal ia colocando nos comentários, eu perdi 1 quilo. Toda semana era meia tonelada que se perdia. Era um grupo muito, muito, muito engajado, muito ativo, assim. O engajamento era absurdo, assim. Era qualquer coisa que eu escrevia tinha 10, 15 mil comentários, assim, que simplesmente não dava para acompanhar. E aí isso teve uma repercussão grande. Quando eu percebi que isso estava tendo uma repercussão, ela estava no hospital ainda, eu aproveitei dessa repercussão para, digamos assim, mostrar para o hospital que isso tinha muita visibilidade e que era para forçar eles a fazerem o melhor. Então eu usei isso a meu favor ali, digamos assim, né? Então assim, isso teve uma proporção, foi passar até na Maria Braga, tal, o pessoal foi lá fazer matéria sobre isso. E foi um período assim que hoje naturalmente eu acabo não tendo mais contato com esse grupo, né? Essas pessoas que seguem lá. Mas foi muito importante, foi um período muito importante, principalmente para eu me reencontrar com uma série de coisas, sabe? Então, foi um período interessante. E acabou, de fato, tendo uma visibilidade muito grande mesmo. Quando eu falei 70 mil pessoas, teve uma época que eu falei, bom, eu preciso aproveitar isso de alguma maneira positiva. Daí eu falei, vou fazer uma campanha para explicar para as pessoas o que é a embolia pulmonar e os riscos disso. Aí eu fiz uma postagem e pedi para o pessoal, falei, gente, compartilha. Essa postagem teve 350 mil compartilhamentos. Uau! Então, assim, imagina quantos milhões de pessoas não atingiu. Eu recebia mensagens para mim de gente falando, tô no hospital porque eu vi a mensagem e assim, os médicos falaram para mim que, tipo, se eu levasse mais um dia eu ia morrer. Porque eu apresentava os sinais, né? E a taxa de morte é de 90% de embolia pulmonar. É muito, muito grave mesmo. Então, assim, foi um período muito tenso, muito difícil, assim, emocionalmente falando, muito difícil, mas me trouxe uma nova visão, digamos assim, né, de como tocar a vida, uma série de coisas, né? Então, queira ou não, a própria questão das viagens, né, de uma certa maneira tá ligado a isso, né, que era uma coisa que ela queria fazer bastante. Tinha viagem marcada, tinha viagem comprada, acabei não conseguindo fazer. Uma eu consegui fazer com a minha mãe. E
Então, assim, tem uma série de coisas que acabou direcionando para onde eu tô hoje, digamos assim. Acho que foi um período muito interessante e transformador, assim. E você aproveitou, eu acho que essa época ali, que estavam começando a se popularizar, a internet, as redes sociais se popularizaram, porque essa Sim. época que começaram a vir os aplicativos, Sim, lembra? sim. Não tinha aplicativo, você tinha que entrar no Sim. site. Mas você ainda pegou uma internet em que esses fenômenos eram genuínos. Não Tinha vários Sim. fenômenos e que você conseguia apoio Sim. mais do que hate, né? Não, Você recebeu hate? Sim, teve. Principalmente quando depois de 1 ano e pouco, que aí eu já tinha conhecido hoje, que é a minha atual esposa, né? Eu tinha conhecido ela e a gente tava começando a namorar. E aí tinha 1 ano e alguns meses, não lembro, 1 ano e meio mais ou menos, que do falecimento. E aí eu coloquei lá que tinha conhecido e tal. Então teve um monte de gente que apoiou, mas é lógico, teve um monte de gente para criticar da forma mais perversa e mais cruel que você pode imaginar, entendeu? Assim, você via que a forma como as pessoas escreviam era pra te trucidar com as palavras, né? E naquela época eu não tinha muita, assim, habilidade, digamos assim, emocional para lidar com esse tipo de crítica, né? E isso também me ajudou muito a lidar hoje, por exemplo, como você falou que eu acabo usando bastante Twitter e tal, que é lidar com esses posicionamentos que eles são com o objetivo de te desestabilizar, né? E eu aprendo a perceber isso. Normalmente eu faço chacota, eu tiro sarro. Às vezes quando eu faço um post que eu vejo que tá, quando a gente fala que caiu na bolha errada, né? Quer dizer, foi e aí todo mundo vem com o objetivo de te trucidar mesmo. Eu silencio, vou trabalhar, tipo, não entro na pilha. Às vezes tem um outro que eu gosto de discutir, mas pra ver até onde a pessoa vai, tipo assim, mas por que isso? Mas por quê? Pra mostrar pra ela que, tipo, você não tem nem muito argumento pra sustentar o que você tá querendo dizer. É só ódio. Ódio gratuito, né? E eu tenho muita gente que me segue, que eu sei que discorda de mim, mas elas gostam de comentar, gostam de discordar, eu respondo e mantenho. Às vezes elas falam coisa positiva, eu agradeço, e tudo bem, o problema não é discordar. O problema é quando o objetivo não é discordar, o objetivo é te desestabilizar, né? E eu aprendi ao longo do tempo que isso não é um problema comigo, é um problema dela com ela. É uma pessoa frustrada, é uma pessoa infeliz e que ela tá amargurada e ela precisa distribuir esse ódio e essa frustração dela para alguém. E ver alguém que na análise dela é uma pessoa que tá de alguma maneira bem sucedida ou feliz ou realizada naquilo que ela não é. Entendeu? E aí ela vai achar um jeito de tentar trazer você para a infelicidade dela. Então quando você consegue entender por que as pessoas agem dessa maneira, no fundo você fica com dó. Porque a pessoa, ela começa a falar, você fala assim, que vida de bosta. Pra pessoa passar um dia inteiro. Teve um cara que ele passou um dia inteiro, 24 horas, mandando mensagem pra mim ali nos comentários. Eu falei, cara, 24 horas, era 2 horas da manhã, ele tava mandando. Ele varou a noite, assim. Eu falei, cara, que vida triste que você tem. Porque nesse meio tempo, eu fiz academia, eu conversei com a minha esposa, eu assisti filme, eu trabalhei, eu falei com... E você tá aqui ainda? Que vida de bosta que você tem, né? Então, e é um lugar onde as pessoas, elas se protegem com essa camada que é a rede social, né? Tem um videozinho que eu acho ótimo, né? Que você já viu o cachorro latindo atrás do portão. Abre o portão pra você ver. Ele disfarça, faz que não é com ele. É isso, né? O Twitter é o portão. Tira o portão, coloca um de frente pro outro pra você ver. Não vai ser assim, né? Então, assim, ali é um lugar fácil pra você, digamos, se distribuir seu ódio, né? Mas eu realmente, assim, eu aprendi a não entrar na pilha e relevar e às vezes até me divertir com isso, pra falar a verdade. Agora, você abandonou aquele público. Sim. Você saiu daquele público inicial, Sim. que era um público mais do vínculo emocional. Sim. O que você fez com aquilo? Você simplesmente... O que acontece? Eu tenho um perfil no Instagram que eu fico postando só fotos de viagem. Só foto. Não interajo, nada. Só posto foto. Que é pra ter um repositório de foto lá, porque eu acho legal, eu gosto de ficar vendo e matando saudade. Então é pra isso. E automaticamente ele republica nesse perfil lá do Facebook. Uma vez por mês eu entro lá pra ver comentário e curtir comentário. É o que eu faço.
Por que eu não continuei ali com aquele público? Porque para mim ficou muito claro e eu acredito nisso, que a gente tem muitas fases na nossa vida. E é importante a gente entender cada um desses ciclos. E é importante respeitar cada um desses ciclos. E para mim aquele ciclo ele se fechou. E eu continuar alimentando esse ciclo não ia me permitir viver um novo ciclo. Entendeu? Então assim, eu tenho muita gratidão. Acho que foi um período muito interessante, muito rico, de muito compartilhamento de experiências, sei lá, de pessoas assim que me ajudaram de fato naquele processo. Teve gente que não ajudou, óbvio, mas muita gente de fato ajudou. Eu tenho muita gratidão por isso. Mas eu acho que ele precisava encerrar, entendeu? Para eu poder conseguir falar, não, agora o meu foco é uma nova vida. Não significa que eu esqueci, não significa que eu desmereço, não significa que, tipo, que eu quero esquecer, nada disso. Muito pelo contrário, não tem como esquecer esse tipo de coisa. Mas você não precisa ficar revivendo ele o tempo todo. Né? Até porque você tem... Até porque pai de gêmeos não tem nem como. Não tem tempo pra isso. Não tem como. O seu passado tem que ficar num álbum de fotografia. Sim. Porque... E pra mim ficou muito claro também o seguinte, né? A relação que eu tive ali, ela terminou não por uma decisão minha, não por uma decisão dela. E assim, foi uma fatalidade. E uma vez que isso aconteceu, eu tenho que aceitar que isso aconteceu. Não adianta eu ficar tentando, mas por que isso? Mas se fosse aquilo. Ou tentar manter essa chama viva para eu tentar fazer de conta para mim de que mantendo isso vivo significa que eu estou valorizando aquele período. Né? Então é muito comum algumas pessoas, e cada pessoa lida com o luto, lida com a situação de uma forma diferente. Então não é um julgamento, mas é só uma constatação. Algumas pessoas precisam ter objetos, fotos, roupas, não mexe no quarto por anos, porque ela acha que se ela desfizer das roupas, desfizer do quarto, desfizer de alguns objetos, ela vai estar desrespeitando aquele período, vai estar, esquecendo aquela pessoa. E eu enxergo de uma maneira diferente, né? Eu enxergo como um período da minha vida que não tem como ser apagado, que eu relembro, que eu comento, que faz parte da minha vida, mas eu não preciso ficar alimentando ele. Ainda mais quando eu estou num novo relacionamento, num novo casamento. Então, assim, eu preciso dedicar a minha energia e a minha atenção, digamos assim, para o hoje, né? Então, hoje eu tenho uma esposa, eu preciso dedicar a minha atenção para ela. E eu acho que seria, de uma certa maneira, desrespeitoso para ela eu ficar mantendo isso, alimentando isso, mantendo lá, fazendo postagens. Agora aconteceu isso, agora tá... Eu acho que não cabe mais. Eu acho meio doente, sabia? Eu acho que não cabe mais, entendeu? Porque eu já vi pessoas que... eu até entendo essa coisa de não mexer em objeto quando é filho. Tá. Porque filho ninguém tá preparado. Sim. Não, nenhuma morte de gente próxima a gente tá preparado. Mas filho... É uma coisa. Eu até compreendo, embora eu acho que a pessoa deva buscar ajuda para prosseguir, porque assim, você não ressuscita ninguém. Mas, filho, eu entendo, mas eu já vi pessoas, por exemplo, que 30 anos depois do marido morrer, tava indo o livro que ele deixou no mesmo lugar com óculos em cima. E a vida não anda, né? A vida não anda. E a vida é fluxo. Sim. Você não vai deixar de valorizar ou de amar, porque a vida andou. Então, assim, eu, sei lá, também é meio doente, né? A vida andar, você casar com outra pessoa e continuar. É um culto. Eu acho que é importante você... O que acontece, né, Mara? É difícil você fazer esses rompimentos. É muito difícil. Mas eu fiz de cada momento, e eu gosto muito de coisas, de rituais, digamos assim, que elas dão significados a determinados momentos. Então, por exemplo, objetos que eu tinha dela, que eram muito importantes para mim, eu tenho guardados até hoje. Eu tenho uma caixa lá, da nossa história, digamos assim, com fotos, coisas que eu falei, aquilo que era de mais importante, eu guardei. Eu tenho uma caixa lá onde está tudo guardado. E o processo de eu pegar essas coisas, selecionar e colocar numa caixa, eu escolhi um dia certo, o momento certo, e eu fiz de uma forma assim que me arrebentou emocionalmente. Foi um dia assim que eu fiquei destruído emocionalmente. Mas ele marcou. Entendeu? Tipo assim, acabou aqui essa fase. Não significa que eu esqueci, não significa nada disso. Mas assim, agora eu estou pronto para começar uma nova.
É uma virada de ciclo, entendeu? E só que você tomar uma decisão de fazer isso é muito difícil. E algumas pessoas, e cada um pelos seus motivos, elas acabam procrastinando isso. Sim. E se convencendo de que é importante ter aqueles objetos, aquelas coisas em casa. Eu acho que cada pessoa tem o seu tempo para fazer isso. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é importante a pessoa questionar por que ela está fazendo isso. A partir do momento que ela questiona, ela começa a refletir e fala, peraí, eu estou fazendo isso por saudade, estou fazendo isso por medo, estou fazendo isso com medo do julgamento das pessoas, por culpa. Por que eu estou fazendo? Então, se questionar e se encontrar, de repente você fala, não, peraí, eu não preciso guardar esses objetos, porque toda a história, tudo que eu vivi com essa pessoa está tão vivo dentro de mim que eu não preciso ter essas coisas aqui, né? Então, eu lembro no dia do velório dela, né, que um amigo foi encontrar comigo lá para, obviamente, dar as condolências e tal, e ele tinha perdido a esposa e o filho e tal, tinha 17 anos que ele tinha perdido a esposa e o filho. E ele veio, e a esposa dele tinha sido sepultada no mesmo cemitério onde a gente estava lá. E ele veio me dar alguns conselhos. Isso tinha sido no sábado. Ele tinha me dado alguns conselhos. Olha, eu falei, bom, eu vou ouvir, você passou por uma situação semelhante, perdeu sua esposa, né? Vou ouvir. E ele me deu vários conselhos, falei, legal, obrigado, tal. Aí eu tive a notícia de que na segunda-feira ele estava desde sábado trancado dentro do quarto dele. Na segunda-feira a família foi lá, teve que interditar, chamar o SAMU e tirar ele de casa. Porque ele tinha dado um gatilho nele ali, toda aquela situação, e ele entrou em parafuso. E aí as filhas dele, quando foram em casa, descobriram que ele tinha roupas da esposa ainda guardado no guarda-roupa há 17 anos. E os conselhos que ele deu para mim, foram justamente os que ele não estava fazendo. Tipo, você tem que seguir a vida, não pode... Então, assim, você vê como que é uma coisa complexa, Madá. É muito difícil. É muito difícil. Porque era um cara que sabia exatamente o que tinha que fazer. Racionalmente, mas não o conseguia. racional dele estava pronto. Mas o emocional não estava pronto. E, assim, é um desafio muito grande. Então, quem passou por situações de luto e que precisa... ou que, não digo que precisa, mas que entende da necessidade de você fazer tomar essas decisões... sabe a dificuldade que eu tô falando, de você falar, não, hoje eu vou abrir o guarda-roupa da pessoa, vou pegar todas as roupas, vou selecionar as que eu vou dar, as que eu quero segurar ainda para dar numa outra ocasião porque eu não tô pronto. Então, assim, eu fiz isso no meu tempo, na forma que eu achava que devia fazer. E cada um tem o seu tempo. Mas a minha sugestão para quem percebe que isso tá se prolongando demais na sua avaliação é refletir o porquê. Por que você está guardando isso? Por que você está fazendo isso? É saudade? Será que você realmente precisa disso para você lembrar da pessoa? Né? Será que você precisa disso para dar algum significado do que você quer fazer hoje? Né? Não sei, cada pessoa vai saber, né? Mas o meu caminho foi esse. E eu acho que foi muito importante, até porque no final, todo esse processo de reflexão me fez entender muito bem algumas coisas que eu queria para minha vida. E eu acabei encontrando uma pessoa, não por acaso, mas era uma pessoa que ela atendia, digamos assim, muitas das características para essa nova fase que eu queria para mim. Porque foi uma decisão, lógico que eu me apaixonei por ela, mas eu procurei por encontrar uma pessoa que tinha as características dela. Que era uma pessoa, assim, que sabe muito bem o que é da vida, muito independente, que me desafiasse como pessoa, né? Então, assim, eu costumava falar que, tipo, você tem um relacionamento, por exemplo, na época tinha 35 anos, você ter relacionamento com uma pessoa muito mais nova é fácil. Por quê? Porque eu costumo brincar, tipo, você leva um Outback e a pessoa fica impressionada. Agora, você tem um relacionamento com uma mulher bem resolvida, gerente numa multinacional, que tem imóveis, é diferente. Tipo, você tá lidando com uma mulher madura, muito bem resolvida, que é o que eu queria, mas isso é desafiador também. E ainda bonita, divertida, porque ela é divertida, ela é leve. Então, assim, e outras características dela também, que são coisas que eu procurava em alguém para me desafiar e para, digamos assim, me complementar. Aquilo que eu tinha alguma dificuldade, então ela me ajuda em algumas dificuldades que eu tenho. Naturalmente, eu também sei que eu complemento ela em algumas coisas, então a gente se dá de fato muito bem.
E uma das coisas que ela trouxe, que era uma coisa dela, que eram essas coisas das viagens, que era uma coisa que eu gostaria muito de fazer. E eu acho que todo mundo fala assim, eu tenho muita vontade de viajar, mas nem todo mundo prioriza. E eu aprendi com ela a priorizar as viagens. Então, quando a gente começou a viajar, financeiramente falando, eu estava quebrado. Então, assim, porque eu fiquei muito tempo meio que sem trabalhar por conta daquela situação. Então, estava endividado. Então, eu tive todo um processo de me reerguer profissionalmente, pagar diversas dívidas, mas, ao mesmo tempo, ela falava assim, viajar é uma prioridade na minha vida. Eu vou. E eu quero muito que você vá. Eu não vou pagar para você, se vira. Tô resumindo, lógico que não era dessa forma que se falava, mas assim, de uma forma muito estimulante, digamos assim, tipo, vamos andar. E isso foi muito importante para mim. E aí a gente começou, de fato, em termos profissionais, melhorou bastante, o que viabilizou a gente conseguir fazer outras viagens. E o estilo dela é viagem para lugares exóticos. E principalmente lugares com belezas naturais e tal. E eu sempre gostei muito de história. Fiz faculdade de história por hobby, não exerço nem nada. Mas tenho interesse, gosto. E aí eu falei, então tá bom, então a gente vai para um país exótico que você gosta, sei lá, vamos para Indonésia, Filipinas, mas depois a gente vai para um que eu quero. E a gente começou a fazer algumas viagens nesse sentido, e aí que a gente acabou indo para a Coreia do Norte com ela. E depois que eu voltei da Coreia do Norte, no Twitter, eu te seguia lá no Twitter, e um dia eu comentei, você fez alguma postagem X lá, e eu comentei, fazia sentido no contexto ali, não lembro qual que era a postagem, mas eu comentei e tinha comentado, eu fui pra Coreia do Norte, vem cá que eu quero te entrevistar. E foi a primeira entrevista que eu dei sobre essa viagem na Coreia do Norte, foi justamente pra você. Foi a primeira. Pra mim e pro Fernando Martins, lá naquele programa eu tinha a protagonista. Aliás, essa entrevista é demais, gente, é demais. Foi muito legal. Tá aí na internet, tá no YouTube, vocês procuram. E eu nem vou entrar nos detalhes aqui, vocês vão lá, porque ele tava com a memória fresca de tudo ainda. Foi muito legal. Foi muito legal, coisa que eu não imaginava, não imaginava. E aí abriu essa primeira entrevista que abriu portas para outros convites. Daí depois eu fui lá pro Vênus, depois fui participar de vários outros podcasts, do Vilela eu fui 2 vezes, né? Uma para falar de Coreia do Norte, acabamos falando da Ucrânia também, que eu tinha ido para lá. E na segunda, mais recente, que foi para falar sobre Cuba. Porque você teve a coisa da Coreia do Norte, achei aquilo, eu tenho muito fascínio pela manipulação de massas. Sim. Você sabe, eu sempre tive. Como que você manipula uma massa a se dissociar da realidade? Isso é uma coisa que me fascina. Aquela coisa de seita, né? Isso também me fascina. Eu assisto todo documentário de seita que tiver, eu assisto. Eu também, porque assim, é a perda da consciência sem usar droga. Né? Tipo, não tá drogado e tá nessa. O que acontece? Isso é uma coisa que me fascina. E aí você teve esse momento da Coreia do Norte, eu achei interessante, mas teve um outro momento que você foi falar do Holodomor, que isso quebrou a internet. Foi. E depois a sua thread de Cuba. Que também Cuba na real. Que também causou pra caramba. E causou entre quem não vai pra Cuba, que eu acho isso sensacional. Mas assim, pra gente entrar nesse assunto dessas viagens especificamente, eu queria te perguntar o seguinte, o que é liberdade de expressão pra você? Liberdade de expressão pra mim é eu falar tudo o que eu quero, tendo o único freio eu mesmo. Então, a partir do momento que existe um outro freio que não seja eu mesmo, eu já imagino que essa liberdade está começando a ser tolhida. E por que eu enfatizo essa questão da liberdade de expressão sendo eu o freio, né? Eu lembro, há muitos anos atrás, mais de 20 anos, tinha um quadro na CBN que chamava No Divã com o Flávio Giacovatti. E as pessoas mandavam questões e tudo mais para ele lá. E aí eu lembro de uma mulher, isso para mim me marcou demais. Ela mandou uma questão, falou assim, que ela queria que ele ajudasse para explicar para a família dela, para os amigos dela, que é o seguinte, ela é uma pessoa muito franca, que ela fala tudo mesmo. E as pessoas não sabem aceitar, porque ela fala. Então se ela acha alguma coisa, ela fala. E ela fala tudo, tal, porque ela tem uma personalidade muito forte. E isso marcou, porque o Giacovatti falou assim, você não tem personalidade forte, você tem uma personalidade fraca.
Então, você imagina, você colocou a família inteira pra ouvir? Achando que deve ter sido. Deve ter colocou sido. A família inteira pra ouvir. Mundo. Agora vocês vão ouvir. Vizinho, amigo, povo do trabalho. Ele falou, você não tem uma personalidade, você tem uma personalidade fraca. Porque quem tem personalidade forte, ela sabe o que falar, como falar, quando falar e se deve falar. E eu achei fenomenal, porque é isso. Então, assim, eu vou saber como falar, quando falar, se devo falar, se não. Se eu pecar em algumas dessas, eu vou sofrer uma consequência social. Tipo, eu falei uma coisa que eu não deveria ter falado pra alguém, essa pessoa não vai mais falar comigo, é uma consequência social. Eu vou criar o freio. Eu vou escolher o que falar, como falar, quando falar e se devo falar. Então, eu acho que isso, a partir do momento que esse freio não tá na minha mão, tá na mão de outra pessoa, ou de um órgão, seja lá de quem for, ou de uma pressão social, né, que assim, não é nada explícito, mas existe uma pressão social de um grupo histérico, por exemplo, a minha liberdade de expressão está começando a ser tolhida, porque não sou eu que estou decidindo o que eu posso falar ou não. Então é mais ou menos assim que eu avalio. E existe uma diferença que eu vejo muita gente fazer uma confusão entre isso. Entre uma reação justa, tipo, você chamar o seu chefe de burro, Sim. vai ter uma consequência. E isso é diferente de alguém inventar uma história para você, sobre você, para te difamar, e ir de maneira histérica tentando puxar o seu tapete e dizendo que é uma reação justa ou uma crítica. Eu acho que essa divisão anda ficando embolada aqui no Brasil, né? Porque alguém chega lá e entra compartilha uma postagem sua, essa pessoa pode ter alguma certa notoriedade naquela bolha dela, e ela compartilha uma postagem sua, faz a avaliação dela, totalmente freestyle do que você escreveu, e ela fala o seguinte, essa pessoa aqui, ela é homofóbica. Isso vai ser naquela bolha. E as pessoas vão ligar na sua empresa, entendeu? Para falar, olha, demite ele, ou como que vocês contratam, vão marcar o perfil, como que vocês contratam, e você não tem sequer o direito de se defender. Então, e se você tentar se defender, eles vão deturpar de novo. E assim, é uma coisa que você não consegue vencer. E para mim o grande erro, né, falando mais especificamente sobre essa questão quando o cancelamento chega no emprego, no trabalho, o grande erro é quem dá ouvido a esse grupo. Então assim, é um risco muito grande para uma marca, para uma empresa, chegar e falar assim, olha, desculpa, mas eu não vou ceder à pressão de vocês. Porque ela sabe que ela vai sofrer o mesmo ataque. E isso é tão covarde, porque você não dá a opção da pessoa se defender, você não faz uma avaliação justa do que ela escreveu, você simplesmente elege alguém pelos seus critérios e fala, eu vou acabar com essa pessoa na interpretação que eu fizer. A gente sabe que 85% da população não tem interpretação de texto. Então, se alguém interpretar o texto por ela, já é meio caminho andado. Então, assim, você falou outra coisa. O que ele quis dizer aqui foi isso. Alguém já interpretou por ela melhor. Porque eu não sei interpretar mesmo. Então, sim. Então alguém fez a interpretação por ele. Porque eu não entendi muito bem o que ele escreveu ali. Mas alguém interpretou pra mim, então é isso mesmo. Ele é homofóbico. Então, assim, você não tem alguém que, digamos, vai fazer uma avaliação justa daquilo. Não existe. Você é analisado, julgado, condenado, tudo por um grupo que você não sabe nem exatamente dizer quem é. Você não consegue nem apontar um nome para alguém especificamente. É covarde. Acho que bem covarde. Isso que você está falando da interpretação de texto, eu acho que isso é um dos fatores pelos quais esses grupos fazem tanto sucesso. Outro dia, eu fiz uma postagem chamada Bolsonarismo Woke, que mostrava como as patrulhas de cancelamento do bolsonarismo imitam o comportamento que veio dessa seita, né, do woke, do identitarismo e da perseguição do politicamente correto. Sim. Centenas de comentários. Por que você não fala da esquerda? Aí, uma pessoa que trabalha na área de psicólogo, tudo, não sei se era psicólogo, se era assistente, o que era, virou e falou assim pra mim, não, você não deixou claro que você estava falando da esquerda. Então, as pessoas vão bater mesmo. Eu falei, gente, mas as pessoas que leem o Instagram, elas têm mais de 13 anos. As pessoas, assim, a interpretação de texto é tão pobre que a pessoa não percebia que o woke politicamente correto são esquerda
e que eu tava falando de como a direita... Eles não perceberam. Não. Então, isso que você fala de interpretar o texto... E eu vejo a pessoa muito feliz que alguém já interpretou o texto para ela. Porque já veio vai lá e fala mastigado, assim, tem por que preguiça. você não fala da direita? Porque jornalista é tudo isentão. Eles nunca falam da esquerda. Às vezes a pessoa não leu nem o seu post, ela leu os comentários, ela só replica os comentários sem nem... Ou se leu, não entendeu, mas isso também não importa. O que importa é entrar com a boiada e tentar... Tipo assim, estou, como você fala, estou matando Hitler a tuitada, né? Ou matando Marx a tuitada, escolhe um. Mas assim, tipo, eu tô indo com a boiada, eu tô cumprindo a minha função social aqui, tô dando algum significado pra minha vida, xingando essa pessoa aqui, e com isso eu acho que eu estou fazendo diferença na sociedade. Mas não é. Tipo, simplesmente ela tá, sei lá, ela tá perdendo o tempo dela, que ela tá gastando coisa muito mais útil. E eu queria fazer uma analogia disso com processos que a gente vê de massa nesses países nesse país que você visitou. Tá. Eu já visitei Cuba. Sim. Eu nunca visitei a Coreia do Norte, nunca nem pensei nessa experiência. Cuba já é uma distorção grande. Sim. Mas eu acho assim, os cubanos não são hipnotizados. Eles têm uma opinião, eles têm uma clareza do que é a realidade ou não e jogam o jogo para não sofrer as consequências. Sim. Mas o norte-coreano é diferente, né? Cuba, por conta da proximidade dos Estados Unidos, muitos familiares fugiram para os Estados Unidos principalmente. Então, a maior comunidade que tem lá, se não me engano, acho que de cubanos. Então, se queira ou não, eles têm pelo menos uma noção do que acontece lá fora, porque essa família se comunica de alguma maneira. Isso antes de internet, né? Antes da internet. Então eles tinham algum tipo de contato, tinham uma ideia do que acontecia lá fora. Quando Fidel começou com a internet de uma forma muito em praças públicas, aquela coisa tal, que as pessoas tinham que ficar na praça mesmo, lá conectado no Wi-Fi e tudo, era uma coisa muito restrita, ainda muito monitorada. Mas depois que ele morreu, para ganhar um pouco de popularidade, o Raul Castro, porque quando ele assumiu, ele não foi muito questionado de uma sucessão familiar, né? Exato. Foi muito questionado. E uma das formas que ele encontrou de ganhar um pouco de apoio popular foi deixando a internet um pouco mais... ampliando a rede de internet e possibilitando o uso por celular, com smartphone. Não é livre. A internet que eles tinham era... Eu me lembro que o povo levava livro para ficar lendo enquanto carregava as coisas. Era um negócio... Você comprava um cartão. Ainda tem isso. Você compra um cartão, você ia para uma praça. Naquela praça tinha um Wi-Fi estatal. E ali era tudo monitorado e tudo mais, tal, e tudo controlado. E o Raul Castro expandiu isso. Eu acho que ele estava muito velhinho e mal orientado, que não explicaram para ele que o fato de você dar internet para as pessoas, principalmente no regime tão controlado, poderia ser um grande tiro no pé, socialmente. E isso que eu tô falando, porque assim, quando eu estive lá em Cuba, meu objetivo era conhecer a Cuba pelos cubanos. Era isso. Eu não fui fazer uma viagem de turista para ficar em resort. Eu fui fazer uma viagem de experiência. Então, meu objetivo era esse. Então, todo dia eu ia pra rua, conversar com cubanos, e entender e tirar dúvidas e tal. E eu tive muita sorte de encontrar um professor de história lá, e ele me ajudou bastante. Ele me levava para vários lugares, a gente conversava muito. Então, muito do que eu tô te contando, se não tudo, foi ele que passou para mim, né? E ele estava explicando essa questão do Raul Castro, tal, e ele falou, e o que aconteceu? Depois que teve a internet, falou, todo mundo já tinha uma noção de como que era lá fora. Mas quando você tem internet e você tem informação em tempo real, o que acontecia? As pessoas começavam, saiu alguma coisa na TV estatal, primeira coisa que todo mundo fazia, jogar na internet. Joga na internet e descobre que não é bem assim. Que eles não tinham essa facilidade antes da internet. Eles tinham uma noção de como era o mundo lá fora. Mas o quanto que o governo mente, eles não tinham noção. Sabiam que mentiam, mas não tinham noção do quanto. Aí eles começam... E ele falou pra mim que agora eles não chamam mais de noticiário, eles chamam de menticiário. Mas eles são também, eles são sarristas, né? Eles são baratos. Eu Cuba Libre, você chega no balcão e fala, dá-me uma mentirita, eles te servem o Cuba Libre. É sensacional. Então o povo cubano é demais. Eles são ótimos. E aí ele tava falando assim, como que eles não tinham ideia de como que a internet poderia desestabilizar o regime. Como que ter acesso à informação
poderia desestabilizar. E aí, o que começou a acontecer? O pessoal começou a se organizar com redes sociais, com WhatsApp, para formar, fazer protestos. O que o governo fez? Tá começando... Eles derrubavam a internet do país. Então teve um protesto, não sei se foi em 2015, que já não era o Raul Castro, se não me engano, e aí eles derrubaram a internet do país por 3 dias. Ficou todo mundo... Porque eles queriam evitar que existissem algumas manifestações. Então, assim, é muito perigoso para um governo totalitário ou que tem ambições totalitárias que as pessoas tenham acesso à informação. É muito perigoso para o governo, não para o povo, né? É muito perigoso para o governo. E já a Coreia do Norte, ela já tem uma como referência, digamos assim, ali a China, que tem uma internet muito controlada pelo governo, que você não tem acesso a uma série de serviços que a gente tem aqui. Então eu fui para a China algumas vezes e lá eu sabia que não ia conseguir usar nenhum serviço do Google, Mapa, Gmail, eu sabia que não ia conseguir ou qualquer coisa da Meta. Eu falei, mas lá eu baixo o Baidu, e o Baidu eu sei que tem tudo. E eu descobri que o Baidu lá, quando você baixa lá, não tem a versão em inglês. Então eu tive que ficar aprendendo a decorar símbolos para saber onde porque assim, eu ia por conta própria. E eu com a minha esposa, que eu levo ela para todas essas encrencas, né? E aí a gente desce no aeroporto, a gente vai comprar o ticket do metrô, vai pegar um trem, a gente faz tudo por conta própria. E aí tudo em chinês, aquela coisa, mas no final a gente se virou e deu certo. E uma das situações assim que a gente já viajou muito, muito mesmo. E é muito comum quando você chega em algum país, você pegar o Wi-Fi do aeroporto. Às vezes o Wi-Fi dura por 30 minutos, alguma coisa assim, o Wi-Fi gratuito ali do aeroporto. A grande maioria, principalmente nos países mais desenvolvidos e tal, você não precisa nem se identificar. Você chega lá, tem Wi-Fi. Alguns você tem que colocar seu e-mail. Lá eu cheguei e falei assim, tem um Wi-Fi aqui. Falei, como é que eu uso, né, o Wi-Fi do aeroporto lá de Pequim? Aí eu tentava fazer cadastro, não conseguia, a coisa não andava, tal, daí eu fui pedir informação. Daí a moça falou assim, só um minutinho e tal. Daí ela foi lá, ligou pra alguém, eu lá esperando. Daí ela falou assim, olha, a gente consegue liberar o seu acesso aqui pro seu Wi-Fi, só que eu preciso do seu passaporte. Falei, tá bom. Eu falei, tá bom. Eu falei, não vou fazer nada de errado, né? Mas assim, nenhum lugar que eu já fui no mundo, exceto se eu vou comprar um chip. Você vai comprar um chip, eles pedem passaporte. Ok. Mas para usar o Wi-Fi do aeroporto, nunca precisei informar nem número de passaporte. Mas tem nem país árabe isso. Nem ditadura africana, em ditadura árabe tem isso. Então assim, então aí você fala, por quê? Porque eles têm um controle do que você está navegando, o que você está fazendo, e eles querem vincular isso à pessoa, né? E também a intimidação. Sim. Porque, por exemplo, nas ditaduras africanas e árabes, é óbvio que eles também estão controlando. Eles estão pelo seu IP. Sim. Mas eles não estão olhando para você no olho e falando, tô te controlando, hein? Em Cuba é tô te controlando, hein? Em Cuba é assim. Esse cara que eu conversei, eu gravei várias coisas ali com ele, sem ele concordar, sem ele saber, gravei escondido. Lógico que quando eu fui publicar, distorci tudo, tal, para não identificar ele. Mas porque ele falou para mim, falou assim, eu não gosto da entrevista, de falar nada, tudo. Por quê? Porque, assim, aqui a gente tem internet livre, você pode acessar tudo, mas é monitorado. Ele falou, eles vão bater na porta da sua casa. Ele falou, eu tenho colegas, youtubers e tal, que a polícia bate direto na casa dele pra saber por que ele falou tal coisa, intimida a família, e sabe, começa a complicar a vida dele, aí vai tentar pegar o cartão de alimentação, lá não renova, sabe? A vida começa a ficar complicada, começam a travar a vida dele. Mais ou menos como o sistema de créditos sociais que tem na China, só que lá é explícito. Né? Então na China o sistema de créditos sociais que é um sistema que o cidadão chinês ele é monitorado e ele simplesmente, se ele for pego, por exemplo, falando mal do governo, questionando alguma coisa do governo lá no WeChat, lá, que é do Baidu, ou se ele, sei lá, tiver uma multa de trânsito, ou coisas assim que são coisas que podem complicar a vida social dele, ele perde créditos sociais e com menos créditos sociais, ele fica com a vida dele impossibilitado de fazer algumas coisas. Por exemplo, comprar uma passagem de avião. Ou conseguir determinados empregos. Ou conseguir se matricular em determinadas escolas ou faculdades. Então, a vida dele como cidadão vai cada vez mais sendo limitada, né? E indo mais para a Coreia do Norte, aí que a gente, né, fazendo todo esse preâmbulo aqui, porque lá é o suprassumo do controle.
É assim, não é uma Cuba, não é uma China. É algo muito mais restritivo. Então, para começar lá, eles não têm internet. Os cidadãos acessam uma intranet, que é uma rede que simula uma internet, mas que só tem conteúdo do governo e aprovado pelo governo. Então, não é como na China que você consegue acessar serviços, exceto os que eles bloqueiam. Não, você consegue acessar só o que eles produzem, o que é muito diferente. Os cidadãos que têm acesso a essa intranet, ele vai ter um e-mail, lá tem sites de loja virtual, simula uma internet, só que é só de conteúdos do governo ou aprovados pelo governo, né? E eu cheguei a usar a internet lá no hotel, mas usei a internet num computador que era voltado para turista, porque eu falei, preciso pelo menos mandar um e-mail para minha família para falar que eu tô bem, né? Porque você fala para a família, eu vou para a Coreia do Norte. Não, imagina. Eles não vão achar que você, tipo, foi pra ilha de Comandatuba. Não, eles vão achar que, tipo, vão ficar preocupados. Então, assim, eu falei, não, preciso pelo menos mandar um e-mail. Foi uma experiência de regressão no tempo, ali, de década de 90, aquela internet super lenta e tal, mas consegui mandar e-mail para eles. Mas o cidadão comum, ele não vai ter acesso a isso. Então, assim, a vida do norte-coreano, ela não é... Ela é muito controlada, de modo que ele tem a sua... A gente tá falando do negócio de seita, né? De como que você fala, como que você consegue controlar tanto aquele grupo. E uma das coisas que toda seita faz é isolar a pessoa do convívio, de qualquer tipo de contato com algo que não seja o conteúdo da seita. Então, assim, normalmente as pessoas que entram numa seita, ela vai, inevitavelmente, ficar 24 horas ligada lá, presencialmente lá, vai se isolar da família, a família vira um inimigo. Qualquer amigo que não aprova vira um inimigo. Essa manipulação não é feita do dia para a noite, ela leva um tempo. Mas é um processo de isolamento. Você isola a pessoa para você poder controlar. Se ela tiver acesso a alguém que fala, olha, que questiona, ela vai ter grande chance de não entrar nessa... Ou pelo menos começar a questionar as coisas da seita. Então, toda a seita ela funciona com isolamento. Primeira coisa, isola. E é o que a Coreia do Norte faz. É um país ermitão. É o mais isolado do mundo. Então, é um grupo totalmente isolado. Todo o conteúdo que eles consomem é conteúdo produzido pelo governo. TV, rádio, jornal, tudo produzido pelo governo. E aí vem algumas pegadinhas que são engraçadas, né? Depois que eu viajei para a Coreia do Norte, quando eu fui lá, lógico que eu já tinha uma boa noção do que era, mas eu fiquei muito intrigado com algumas coisas, eu quis estudar mais. E fui ler mais, fui me interessar mais. E uma das coisas que eu fui ler foi a Constituição. Aí você vai ver a Constituição norte-coreana, ela fala que todo cidadão tem direito à liberdade de imprensa, de opinião. Tudo. Caramba, que legal, né? Mas aí vem as pegadinhas, porque sempre tem um parágrafo que fala das liberdades, na parte da Constituição, tipo, liberdade de moradia, liberdade de crença, liberdade... Sempre tem um parágrafo que fala que você tem liberdade, tudo isso. Mas daí tem um segundo parágrafo que fala o mas. Entendeu? Então, assim, você tem liberdade de por exemplo, de criar partido político, de você associações políticas. Você tem liberdade pra você fazer. Eles botam isso no papel. Então, assim, quem lê acha que tem essa liberdade. Só que assim, daí o mas vem depois, que ele fala o seguinte, em outras palavras, assim, tipo, desde que aprovados pelo Estado que siga a orientação socialista ou que siga as diretrizes do partido, ou ainda que siga, digamos assim, os 10 princípios da ideologia monolítica, que é um decálogo que existe na Coreia do Norte, como se fossem os nossos cristãos 10 mandamentos, digamos assim, mas é um decálogo de devoção às figuras, não ao regime, mas às figuras de Kim Il-sung e Kim Jong-il. Então começou esse decálogo em 74, foi criado voltado para Kim Il-sung. Quando ele morreu, lógico, Kim Jong-il colocou ele também, e depois que Kim Jong-il morreu, para não pegar mal, Kim Jong-un só faltava colocar ele também, aí ele colocou o partido. Mas, assim, a grosso modo, ele fala assim, todo cidadão tem que ter total e completa devoção e não questionar nenhuma decisão que venha do líder, do partido e tal. Então, tipo, esse decálogo,
esses 10 princípios da ideologia monolítica, ela deve ser decorada por todo cidadão norte-coreano. Ele deve recitar isso com certas frequências, principalmente nas reuniões de autocrítica, né? Que eles têm as reuniões de autocrítica. O que é reunião de autocrítica, gente? A reunião de Deus do autocrítica, que acontece, que também é um processo de seita. A seita também tem esse processo da pessoa, ela, como pessoa, ela se diminuir, né? E ao mesmo tempo, dá oportunidade para as pessoas também mostrarem o quão elas são devotas à seita, ao líder, à doutrina e tudo mais. Então, são reuniões semanais em que os cidadãos eles são obrigados a participar. Então, se você trabalha numa empresa, toda semana tem uma reunião de autocrítica na empresa, com o seu chefe, seus colegas de trabalho. Se você, onde você estuda, faculdade, escola, toda semana tem reuniões de autocrítica com seus colegas de sala, com o seu professor e tudo mais. Qual que é o objetivo? O objetivo é você fazer uma autoavaliação onde todo mundo tem que se levantar e falar, como se fosse uma reunião de AA, de Alcoólicos Anônimos, todo mundo tem que se levantar e falar onde que ele pecou naquela semana. Então, como que ele errou? Onde que ele poderia ter sido um cidadão melhor aos olhos do partido, de Kim Il-sung, voltado lá para a questão dos 10 princípios monolíticos, dos 10 princípios. Como que ele poderia, digamos assim, ter feito melhor o trabalho dele, voltado para o processo revolucionário? Então ele vai... Lógico que quem faz essa autocrítica vai pegar coisas que não são comprometedoras, mas ele precisa falar alguma coisa. Depois que ele falou, ele vai ficar aberto a julgamento, as pessoas vão criticar ela. Então as pessoas vão começar, você deveria ter feito isso, daí vai levantar outro. Então é um processo de humilhação, de exposição para submissão. E é curioso, lógico que guardado muito as suas proporções, mas é curioso como a gente vê alguns movimentos, né? Porque quando a gente pega pessoas que são muito fechadas numa ideologia, qualquer ideologia, de direita ou de esquerda, ou numa religião que seja, você vai ver alguns movimentos muito semelhantes. E você vê em algumas ideologias isso. A pessoa ela vai fazer tipo, estou em desconstrução. Eu sou um machista em desconstrução. Sim. Entendeu? É uma forma de autocrítica. Aí as pessoas vão falar, é verdade, mas estamos aqui para te apoiar. Então, para você ser uma pessoa melhor nesse contexto. Em seita também tem. Sim, seita religiosa é uma coisa que existe em vários tipos de controle de massa. De controle de massa, de submissão, mas também tem um fator sinalização de virtude. Porque a pessoa ela vai mostrar o seguinte, tipo, vamos supor, eu fiz esse copo, mas saiu um lascadinho aqui quando eu fiz. E eu deveria ter prestado atenção, porque eu, como uma pessoa muito devota ao regime, deveria estar atento a isso. Tem uma sinalização de virtude aí. Então, as reuniões de autocrítica são um momento para as pessoas, elas, de uma certa maneira, mostrarem a sua devoção ao regime. É honesto? Não. É sincero? Não. É baseado no medo. Por quê? Porque ela sabe que ela está sendo monitorada ali. E eu estou contando tudo isso por quê? Porque existe um processo, assim como tem na China, do sistema de créditos, na Coreia do Norte tem um sistema que chama Songbun, que a tradução seria ingrediente, que é como você divide a sociedade em castas de cunho político. Né? Então a gente tem na Índia, por exemplo, as castas de origem racial, religiosa, digamos assim. Mas na Coreia do Norte é política. Então, quanto mais devoto você for e a sua família for e as gerações, principalmente as gerações anteriores à sua, forem devotas ao regime, mais benefícios sociais você vai ter. Quanto menos devoto você for, menos benefícios sociais você vai ter. Então, as pessoas elas precisam mostrar o tempo todo que elas são dedicadas, devotas, ficam varrendo. Eu via lá na Coreia do Norte, cheguei a ser curioso, você está numa estrada, numa rodovia, daqui a pouco eu vejo uma mulher vestida com um vestido maravilhoso varrendo a rodovia. Entendeu? Você fala, o que essa mulher está fazendo aí? E ela está lá varrendo. Eles têm aqueles vestidos típicos, sim, né? Que são uma obra de arte aquele vestido lindo, a mulher com aquele vestido lindo no meio de uma rodovia. Varrendo a rodovia? Você fala, o que essa mulher está fazendo aí? Né? Então, assim, tinha umas coisas muito loucas, assim. Você falou mulher varrendo a rodovia, me lembra aquela piada da avó lavando rádio no tanque.
que a mulher faria isso? Porque ela é um lugar público. Ela é uma forma de ela mostrar essa devoção dela, né, ao regime. Por quê? Porque isso vai trazer benefícios para ela e para a família dela. Quanto mais dedicado e devoto você for ao regime, imagina que eles têm uma vida, assim, eles recebem eu não gosto de chamar, muita gente chama de ração, eu não gosto de chamar de ração, gosto de chamar de cesta básica, por mais que seja longe da nossa cesta básica aqui, porque eu acho que ração remete a animal, e eu não acho que os norte-coreanos devem ter qualquer tipo de relação com esse tipo de... Acho que é pejorativo. Mas a cesta básica deles está ligada a esse nível social deles dentro do Sungbum. Então o Sungbum ele é dividido em 51 grupos, e esses 52 grupos se juntam em 3 grandes grupos, né? Que seriam o grupo central, que seriam aqueles mais selecionados, cujo o parente, um vô, por exemplo, um tio, lutou lá com Kim Il-sung, fez parte da fundação do partido, ou seja, uma pessoa muito importante. Você tem os vacilantes, que é esse grupo do meio, que chama de vacilantes. Por quê? Porque você não confia, você não desconfia, mas você também não confia totalmente. É o isentão. É o isentão. Então, assim, tipo, é aquela pessoa que você fala, tá, vou chamar ele aqui não sei, porque não tenho certeza se eu posso confiar totalmente nele. Mas também não tem tanta coisa para dizer que ele tá fazendo de errado. Entendeu? Então, assim, normalmente quem faz parte desse grupo é quem no passado era um trabalhador comum, sei lá, uma pessoa, tipo, meio irrelevante, digamos assim. E você tem o grupo que seria a escória da sociedade, que são, sumiu agora a palavra, mas vou lembrar, mas tem um nome certo que eles dão lá para eles, que esse é aquele grupo que ele vai ser perseguido, a vida dele vai ser mais difícil. Parte desses grupos já nascem e vivem em campos de concentração, gerações em campos de concentração. Então tem pessoas que, teve um rapaz que ele fugiu, inclusive, que o vô dele foi preso, os pais deles nasceram lá, casaram, tiveram ele, e ele não sabe o que é a vida fora de um campo de concentração. E ele foi conhecendo por conta de um prisioneiro político que foi preso lá e que contou para ele como que era o resto da Coreia do Norte, não necessariamente o resto do mundo, como que era o resto da Coreia do Norte. E aí ele quis fugir desse campo de concentração para poder chegar no resto da Coreia do Norte. É muito doido, assim. É uma total privação e controle. Então, assim, esse sistema, ele faz com que as pessoas, eles precisem demonstrar devoção o tempo todo. E o triste de tudo isso é que elas, como eu te falei, assim, eles não têm muita noção do que é fora do mundo, porque elas estão completamente controladas ali pelo Estado, pelo governo. Então, assim, se a gente pode pegar um exemplo daquilo que seria o suprassumo do controle de liberdade, não só de liberdade de expressão, mas de liberdade de uma forma geral, é a Coreia do Norte. E eu lembro quando a guia que eu conheci lá, que era muito legal, tudo, né, super simpática, uma querida, e ela falava que o sonho dela era conhecer a Nova Zelândia. E a minha esposa tinha ido para Nova Zelândia. Daí ela contou como que era, tal, e você via, sabe aquele olhar assim, tipo de fascinação, mas ao mesmo tempo de depressão, digamos assim, porque tipo, incrível, maravilhoso, é um sonho, mas não vai rolar, né? Então isso é muito triste, né? Então ali foi uma experiência muito interessante para conhecer. Desse período que eu tive ali foi muito legal, mas depois eu acabei me interessando muito sobre essa questão, né, de como que é a vida do norte-coreano e as liberdades que ele tem, e principalmente as que ele não tem, né? Você falou isso de... Eles têm um regime muito restrito. A China tem essa história que, assim, o cidadão tem direito de vir, é um capitalismo pujante, sim, eles estão enriquecendo, eles estão exercendo domínio no mundo todo, mas tem o negócio lá do crédito social. Sim. Eu estava conversando com uma jornalista chinesa a favor do regime. E ela falou para mim, onde vocês vivem é igual, a única coisa é que a regra não é clara. Eu, pelo menos, sei qual é a regra que eu posso infringir. Errada não tá. Putz, Léo, aquilo deu um bug na minha cabeça que até hoje eu não resolvi. Errada não tá.
Porque o argumento dela pra mim falou assim, não, vocês não sabem o que é infração. Eu sei, a infração é isso, é isso, é isso, é isso. Se tiver que abajular, eu já sei certinho quem tem que bajular. Não, e eu tem sei a certinho o que regra. pode falar, o que não pode falar. E aí Que aqui a gente é pego de surpresa. Daqui a pouco você fala, o que aconteceu? Que eu não podia ter falado isso? Né? Então, e aí eu fiquei pensando, a gente, de alguma forma, tá chegando num nível de controle mental meio Coreia do Norte, né? Porque na Coreia do Norte não tem regra. Em Cuba também não tem muita regra. Porque hoje isso aqui dá encrenca, amanhã não dá. Tem coisas que, óbvio, são claras. Sim. Você não pode falar contra a memória do Fidel. Você não pode Sim. falar contra o Che Guevara. Sim. Tem coisas óbvias. Mas ali na linha fina do dia a dia, essa incerteza é muito mais ditatorial do que a certeza do chinês, que é uma ditadura. E tem um ponto ali, né, que é preocupante, que é assim, como que as pessoas aqui estão sendo convencidas de que de alguma maneira isso é bom. Então é muito curioso, assim, porque você vê, quando a gente fala, por exemplo, sobre vamos regular as redes sociais, que é aquela discussão toda, né, que vem sendo cada hora volta e cada hora muda um projeto e parece que cada vez que eles resolvem mudar, parece que eles resolvem mudar para pior. A gente vai vendo assim, o tanto de gente que é a favor, porque ela compra a narrativa. Ela não tem interpretação de texto, ela não vai lá ler o projeto de uma forma imparcial para poder fazer a avaliação dela. Alguém foi lá e leu para ela, falou, olha, é legal, eu confio nessa pessoa, logo vou começar a defender. Né? Então, não tem uma avaliação crítica daquilo. E as pessoas, elas compram essa ideia e elas ficam defendendo e elas estão, digamos assim, pedindo, olha, por favor, controle o que eu vou falar. Né? Por favor, olha, quando alguém fala para discurso de ódio, um monte de gente não sabe nem definir o que é discurso de ódio. Discurso de ódio é o que ela não gosta. Entendeu? É uma coisa completamente subjetiva. E hoje a gente já é punido de uma certa maneira por discurso de ódio sem ter a definição do que é o discurso de ódio. Então, assim, mesmo que essa punição seja social, seja um cancelamento, mas você é punido de alguma maneira, né? E estão tentando, de alguma maneira, formalizar isso. Formalizar o que hoje é informal, esse cancelamento, estão tentando trazer para um formal. E sem critério nenhum, da mesma maneira. Né? Ao critério de quem vai julgar. Eu acho que isso é discurso de ódio, eu acho que não é. Eu acho que isso é fake news, eu acho que não é. E a gente vai ficar completamente à mercê disso. Né? Eu acho que assim, a gente, o pessoal mais à esquerda, com razão, critica muito assim, tudo vocês ficam falando que vai virar Coreia do Norte, que vai virar Coreia do Norte, vai virar Cuba, vai virar... Não vai. E honestamente, eu acho que assim, pra gente virar de fato uma Cuba, eu acho que como ela com tudo mais, eu não acho que vai acontecer. Acho que aí tem muitas coisas. Mas, por exemplo, Cuba é pequeno, é uma ilha, tem um mundo de coisa. Agora, não significa que alguém não vai se inspirar em algumas coisas que tem lá para trazer para cá. Esses dias mesmo o Lula estava falando que pro projeto dele de regulação das redes sociais, ele estava se inspirando no modelo chinês, entre outros. Desde quando o modelo chinês é inspiração? Para mim não é, para você não é, para ele é. Por quê? Porque é do interesse dele, como governo, ter controle sobre a população. E você Mas aí ele fala isso com todas as letras e você tem uma legião de influencers que fala assim, não, o nosso é igual da Inglaterra. Mano, o Lula falou, ele falou, estamos olhando China. Ele não falou só a Inglaterra, ele nem falou a Inglaterra, aliás. Sim. De onde você tirou? A galera não quer saber. Ah, não, é igual... Eu já ouvi jornalista falando que é igual da Inglaterra. O cara falou qual é. Eu não sei em que ponto de Só falta ele corrigir. Não é da Inglaterra. É da China mesmo, para controle. Alguém falar, mas veja bem, na verdade, que é o tradutor de político. Eu tenho um ódio de tradutor de político. Ah, eu também. Eu tenho um ódio de tradutor político, que a pessoa vai lá e fala assim, olha, eu estou querendo dar um golpe de Estado. Falo, o que ele está querendo dizer é o seguinte, ele está querendo dizer que, na verdade, ele está querendo fazer uma comoção social. Não, olha, eu estou querendo implementar um regime de controle nos moldes chineses. O que ele está querendo dizer é que precisa ter mais liberdade na internet e precisa acabar com o discurso de ódio. Odeio tradutor político. Porque, assim, ele presta um desserviço tão grande, porque o político, às vezes, ele está sendo muito claro na intenção dele.
bem claro, tipo, para qualquer pessoa tá muito... Aí alguém vai lá e fala, não é bem assim que ele tá querendo dizer, porque a pessoa quer, de alguma maneira, acho que se convencer de que aquilo não é tão ruim. Eu não entendo qual que é do trator político. Mas essa questão do que a gente estava falando, né, desse PL e tudo mais, as pessoas não leram, elas não confiam em quem leu, porque se ela lê também ela não vai entender, então ela prefere confiar em alguém, no influencer dela ali, e muitas vezes esse influencer, esse jornalista que seja, ele tem interesses nesse projeto, e ele vai fazer a leitura baseada nos interesses dele, que ele tem. E aí o cidadão que não tem interpretação de texto e tem preguiça, ele vai comprar essa. E ele vai virar um militante a favor de algo que ele não leu e não entendeu, e que simplesmente está sendo, digamos assim, manipulado por alguém que tem interesse naquele projeto. Seja interesse político, seja interesse financeiro, seja interesse de ego. Algum interesse ele pode ter. Né? Só que eles manipulam. Uma das coisas que tática muito comum é você dar nomes bonitos. Então você cria sei lá, por exemplo, uns influencers pela democracia. Aí você vai ver os influencers pela democracia. Eles são pela democracia? É um grupo plural? Porque democracia é plural. Uhum. É um grupo plural ou todo mundo compartilha da mesma ideologia? Se todo mundo compartilha pela mesma ideologia, não é democrático. Entendeu? Daí você tem lá os jornalistas, ou sei lá, jornalistas, não sei o que lá, tudo eles vão colocar democracia. Daí você vai ver, não é pela democracia. Mas se tem esse nome, é porque não é. Que nem jornal chamado Independente. Você já sabe do que se trata. Na China e na Coreia do Norte, os nomes não são tudo assim? Não, o jornal da União Soviética era A Verdade, né? A Verdade, Pravda. A Verdade. Mas porque a então, gente assim, vê esse mesmo mecanismo mas a população nas ditaduras é tão estúpida. aqui. As pessoas são tão estúpidas que elas acreditam. Ela fala, é pela democracia. Não é pela democracia. Pelo amor de Deus, não é. Se fosse pela democracia, ele defenderia pluralidade. Se ele não defende pluralidade, não é pela democracia. É pelos interesses deles, do grupo deles, entendeu? Isso é tão óbvio, só que as pessoas elas não param pra... eu acho que o povo é bem preguiçoso, pra falar a verdade, porque às vezes você não precisa nem ler e entender, você precisa parar pra pensar só um pouquinho, né? Eu fiz uma vez um tweet falando sobre a própria Coreia do Norte, que você tem, que é o nome oficial é República Popular Democrática da Coreia. E eu falo que ela não é nem república, não é nem popular, e ela não é nem democrática. Quer dizer, o nome inteiro é uma farsa. E ele é feito para ser assim mesmo, que é para enganar, que é para dar áreas de que é uma república, que é democrática, que é popular. E não é. Né? É uma ditadura de uma elite, entendeu? Tipo, não tem nada de popular, de democrático, não tem nada disso, né? Mas as pessoas, elas compram. É impressionante como as pessoas, elas compram esses pacotinhos, essas coisas bonitas, né? Porque... de uma certa maneira, pro meio dela, pra bolha dela, ela validar isso é uma forma de sinalizar a virtude também. Então, acho que ela, tipo, na bolinha dela, fala, não, estamos juntos. Acho que ela dá uma olhadinha pro lado, né, primeiro, né? Fala, bom, deixa eu ver. Antes de eu me manifestar, deixa eu ver o que o meu influencer, o que o outro aqui falou. Ele concorda? Eu concordo. Né? E não é aquela coisa, tipo assim, essa pessoa... Tem uma série de pessoas que eu sigo, e até você mesmo, que às vezes tem postagem que eu leio e falo assim, na minha opinião, eu discordo. E tudo bem. Não significa que eu não gosto dessa pessoa, não significa que tudo que ela escrever é ruim, não significa disso. E eu tenho certeza que tem coisas que às vezes eu escrevo que você fala, tá, eu gosto do Léo, mas aquele falou merda. Entendeu? E tudo bem. Então assim, eu acho que essa é a questão da democracia. Agora, quando você fecha, né, fechei com aquela pessoa, você só vai fechar com aquelas pessoas que elas validam aquilo que você acredita e elas vão lucrar em cima disso. Porque elas não vão ser sinceras com você, elas vão falar aquilo que você quer ouvir. Né? Então elas vão ficar tipo alimentando aquele grupo, porque é interessante ter aquele grupo ali de pessoas completamente domesticadas. Né? E ao ponto que assim, o ideal seria você ter um jornalista, uma pessoa que você segue, um influencer que fala, poxa, aqui ele tem um conteúdo legal, gostei dele. Aqui essa opinião dele, discordo, mas ok, tá bom, é a opinião dele, discordo, tudo bem. Talvez na próxima eu concorde. Né? Eu não preciso seguir só pessoas que eu concordo plenamente. Eu não preciso... eu acho que é saudável, inclusive, você seguir algumas pessoas que você não concorda. Até pra ver se, tipo, será que eu não tô
enviesando demais para um lado? Será que eu não estou enviesando demais para o outro, né? Porque esses extremos, eles vão usar táticas de manipulação. Eles vão usar táticas de controle, de seita. Os dois extremos vão usar essas táticas. De isolamento. Você vê quantas pessoas não brigaram com a família por causa de político? Ou Lula ou Bolsonaro. Não falo mais com meu pai, não falo mais com minha mãe. Exato. É isolamento. É estratégia de seita. Validação. É estratégia de seita. Você fica ali, validando. Aqui, eu também tô fazendo isso, também tô fazendo aquilo, aqui, vamos lá. Tá. Aquele grupo, todo mundo, tamo junto. Aquele pessoal, aquelas reuniões de acaloradas, ou grupos, ou lives, não sei o que. É validação. É movimento de seita. Né? Então, assim, será que você não está indo para um movimento de seita? Então, quando você acompanha os dois, você fala, peraí, isso daqui eu já acho exagerado. Então, assim, eu, por exemplo, ideologicamente, eu não gosto de definir nenhuma bandeira. Porque a partir do momento que eu falar, eu sou isso, eu sou obrigado, socialmente, a concordar com tudo. Então, por exemplo, eu sou liberal. Tem coisas da teoria, sei lá, de alguns liberais, tudo que eu falo, pra mim isso não faz sentido, pra mim não concordo. Então eu sou conservador. Poxa, tem uma série de coisas do conservadorismo que eu concordo, que eu acho legal. Não tudo. Do progressismo. Poxa, tem algumas pautas que eu acho que são importantes. Tem algumas pautas que eu acho que às vezes a forma é errada, o objetivo às vezes é errado, mas são pautas importantes. Né? Pautas de inclusão, acho que são importantes. Eu acho que, por exemplo, a direita peca em ficar batendo contra essas pautas, sendo que ela podia, da forma mais inteligente possível, falar, vou abraçar também. Só que do meu jeito. Tipo, vou defender o direito do LGBT, só que da forma que eu acho que deve ser feita. Você pode estar certo ou errado, mas é diferente você falar, não tem que fazer. Entendeu? Porque você antagoniza. E eu acho estúpido. É estúpido para quem entende esse processo. Agora, para quem está nos grupos mais fanatizados, faz todo sentido. Por quê? Porque uma outra coisa importante em seita é você ter um inimigo. Um inimigo Exato. Muito claro. Então, esse grupo aqui vive por conta desse, esse grupo aqui vive por conta desse. Por que Lula não queria que o Bolsonaro ficasse inelegível, o impeachment dele e tudo mais na última eleição? Porque ele sabia que ele tinha mais chance contra o Bolsonaro que qualquer outro. Porque com que ele consegue antagonizar. Então, eu acho que as pessoas elas deveriam ter um pouco mais de cuidado, digamos assim, para ver se elas não estão consumindo demais o conteúdo de um lado só, porque ele é confortável, né? Então, assim, eu já fui de igreja por muito tempo e eu costumo falar que eu sou muito a favor de igreja. Eu acho que a igreja cumpre um papel social importantíssimo. Mas a partir do momento que você está dentro daquele grupo e você só consome conteúdo daquele grupo e você só vive dentro daquele grupo, quando você se depara com alguma informação fora que contradiz a informação, ela é desconfortável. E aí você tem dois caminhos. Ou você fala, não quero ouvir mais nada lá de fora, porque isso trouxe um desconforto para mim, ou seja, está me tirando da minha zona de conforto, ou eu vou me fechar mais nesse grupo porque aqui é confortável. Aqui todo mundo pensa igual. Aqui ninguém questiona o outro. Aqui todo mundo se valida, aqui todo mundo se ama. Aqui todo mundo está certo. A gente está do lado certo da história. O outro lado é o lado errado. Ao ponto que se você começar a falar, não, peraí, não tem muito esse negócio de lado certo. A gente está num pandemônio, para falar a verdade, entendeu? A gente tem que tentar sobreviver, né? Não tem muito isso de, tipo, numa democracia ainda mais, a partir do momento que eu tentar impor a minha vontade, deixa de ser democracia. Então significa que eu tenho que aceitar a existência de pessoas que pensam diferente de mim e eu tenho que desejar que essas pessoas tenham o mesmo direito do que eu. Porque a partir do momento que eu desejar que determinado grupo não tenha o mesmo direito do que eu, essa pessoa pode desejar o mesmo e me anular da sociedade. Então, eu acho que é importante as pessoas estarem muito atentas se elas não estão sendo, de alguma maneira, manipuladas por estar muito confortável no grupinho, na bolha que ela está. Léo, a gente encaminhando aqui para o final, Sim. Essa fala que você fez agora casa com uma fala sua anterior, em que você descreveu o impacto do acesso à internet em Cuba. Sim. Por que o cubano... Por que você acredita que o cubano, Sim. quando chega uma informação de fora, ele consegue enxergar a realidade e falar, epa, fui engrupido, putz, me enganaram, não sei o quê, gente safada. E o brasileiro,
quando chega a informação de fora, ele sai justificando o poderoso. É difícil, né? Por que você acha que existe? O que tiraria a gente desse estado em que a gente está agora? Olha, difícil, viu? Mas eu acho que assim, eu fico pensando se a gente vai ter, nesses dois extremos hoje, outras figuras que vão conseguir capitalizar um grupo de uma forma tão poderosa como hoje o Bolsonaro conseguiu e o Lula conseguiu. A idade vai chegar para eles, outras pessoas vão surgir. Será que esses outros nomes, eles vão ser tão, digamos assim, icônicos para esses grupos, ou isso tende a se pulverizar um pouquinho? Então, por exemplo, do lado da esquerda, vai se dividir ali um grupo mais Haddad, um grupo mais, sei lá, Dino. Ou seja, será que isso vai se pulverizar ou vai ainda se centralizar numa figura só? Porque para uma seita funcionar, você tem que ter um líder. Entendeu? Exatamente. Você tem que ter um líder e idolatrar esse líder. Você não questiona esse líder. É uma figura. É ele. Então, assim, eu tenho fé de que, com o tempo, isso pode, de alguma maneira, dissolver um pouquinho. Porque eu acho que... Eu gostaria e eu acredito, tenho fé, que não vai despontar uma segunda liderança tão icônica, entendeu? De cada um desses lados. Na Venezuela, foi o Chávez, veio o Maduro. Só que o Maduro, eu tenho a sensação de que ele foi muito mais uma coisa imposta do que necessariamente conquistada. Mas o regime já estava instaurado. Aqui a gente não tem esse regime instaurado ainda. Entendeu? Ainda. Então a gente tem a chance, digamos assim, de ainda antagonizar, infelizmente, com dois extremos, que eu acho péssimo para o país, péssimo. É o que eu falo, eu adoraria que a gente tivesse um presidente velho babão. Entendeu? É o que eu mais queria. Sabe? Tipo o Itamar, assim, que ninguém sabe quem é, que tá fazendo. Sabe? Tipo, ele aparece de vez em quando na TV. Não fica indo no cercadinho, fica fazendo, sabe? Não fica dando showmício pra, sabe? Tipo, não fica incitando o grupo dele, né? Era tudo que... Acho que isso ia fazer um bem tão grande pro país. Você ter uma pessoa mais, tipo... vamos parar de inflamar e vamos trabalhar? Então, acho que isso ia fazer uma diferença tão grande. Então, eu acho que... Eu gostaria muito, o que eu acho que resolveria, digamos assim, seria essas duas figuras não estarem mais no cenário político. Entendeu? E eu, assim, como eu falei, a idade vai chegar, inevitavelmente. E eu acho que em algum momento isso tende a se dissolver e talvez dar uma arrefecidinha, assim. Né? Vamos ver. Léo, vou agora, a gente partindo aqui para a parte final, tá. Eu vou fazer um ping-pong tá bom. com tá você, bom, tá? tá bom. Então vamos lá. Eu não vivo sem. Tem que ser rápido, não? É. Ixi, Maria. Eu não vivo sem... Eu não consigo ser rápido nessas coisas, mas vai ser uma resposta estúpida, mas internet. Eu já desisti de... Convencer as pessoas. Um medo. Ser esquecido. Um arrependimento. Eu acho que... Um arrependimento, eu acho que não ter menos... Ter me posicionado mais cedo na vida, em alguns aspectos. Um sonho. Hoje meu sonho é conseguir viver o máximo possível e poder aproveitar minha família. Quem é o Leonardo Lopes? Eu acho que eu sou uma pessoa tranquila, por mais que possa não parecer, né? Principalmente quando eu escrevo. Mas eu sou uma pessoa que me aceito como um ser humano, com falhas, com virtudes. Não vou dizer que eu tento melhorar todo dia, porque não é uma verdade. Eu simplesmente me aceito. Então, acho que como qualquer pessoa deveria se aceitar, não acho que eu sou especial em nada. Acho que como todo mundo tem virtudes e tudo mais. Mas eu acho que talvez isso me traga uma certa plenitude. Né? Você ser feliz com quem você é e aceitar quem você é,
com as suas limitações, com as suas vantagens e desvantagens. Então eu acho que eu sou uma pessoa talvez plena, digamos assim. Sei. Difícil. Léo, eu quero te agradecer demais. Obrigado. Foi ótimo o papo. Muito obrigada por ter vindo aqui no Pode Falar, viu? Foi Obrigado. muito bom estar aqui com você. Obrigado, Madá. Obrigado pelo convite. E olha, vocês não percam. Primeiro já deixa o like aqui, compartilha essa entrevista com alguém, porque eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que precisa ouvir o que o Léo falou aqui. Não conhece? Tenho certeza que você conhece. Se você tem canal de corte bom aqui é o que não vai faltar. Presta atenção se você já está inscrito aqui no canal do Pode Falar e se está inscrito, se você tocou o sininho para conseguir ver as notificações. A gente está aqui debatendo liberdade de expressão sobre vários aspectos diferentes, cada semana com uma pessoa interessante, toda quarta-feira às 8 horas da noite. Uma ótima noite para você. Um beijo até quarta que vem.